Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos começando o primeiro trimestre de 2023. Trimestre de uma revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. É o primeiro trimestre de 2023 e o título da lição, o título desse trimestre é Aviva a Tua Obra. É o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Lição de número 1, hoje 1º de janeiro de 2023, o título da lição é O Avivamento Espiritual. O texto áureo está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. E a lição, ela começa com um questionamento dizendo o que é o avivamento espiritual. Muitas pessoas têm confundido o avivamento, ser avivado, com alguns movimentos e também com algumas aberrações, inclusive algumas delas aberrações extras bíblicas. Mas, segundo a palavra de Deus, estar avivado está voltado para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós voltamos a nossa vida, a nossa devoção, todo o nosso pensamento em busca das promessas de Deus, da ação de Deus, este é um avivamento espiritual. E a lição fala no primeiro ponto, do primeiro tópico, que o avivamento espiritual acontece com uma intervenção divina. Quando o Senhor Deus, ele intervém na vida de uma pessoa, na vida de uma igreja, na vida de uma cidade ou de uma nação. É a intervenção divina com o intuito de mudar as atitudes de uma pessoa, de uma cidade, de um país, de uma nação, em busca de algo que seja espiritual. Quando nós colocamos acima de tudo aquilo que é essencial para a alma, para o espírito, que é adoração, devoção, a busca de um Deus poderoso, a transformação de uma vida, a transformação de pensamentos, a transformações de metas, isto é um avivamento. Quando as pessoas colocam Deus acima de todas as coisas, o seu reino em primeiro lugar, aí começa a acontecer o avivamento espiritual. A pré-condição para um avivamento. O segundo ponto do primeiro tópico, a pré-condição para um avivamento. O que é uma pré-condição para um avivamento? Então, quando acontece algo de extraordinário na vida de uma pessoa, ou de uma igreja, ou de uma nação. Quando entramos em crise, especialmente as crises financeiras, crises espirituais, crises sociais, econômicas ou de relações humanas, e essas crises começam a afetar a nossa devoção a Deus, o nosso cuidado com a parte espiritual, nosso cuidado com a nossa vida espiritual, então as pessoas precisam voltar-se para Deus, buscar ao seu Deus. Então o texto vai dizer que começa então um avivamento. É muito contrário daquilo que as pessoas dizem ser o avivamento espiritual, como algo que é um movimento, um barulho, umas coisas que às vezes são extras bíblicas. Claro que o Espírito de Deus, ele movimenta as pessoas para uma devoção, para o choro, para um lamento, para um clamor, para uma adoração necessária. Mas o avivamento, ele começa a partir de algo que a Bíblia já está dizendo, que a lição está pontuando. Às vezes, crises, precisamos passar por dificuldades para poder se lembrar de Deus, voltar-se a Ele, e então Ele vai derramar o mover do Espírito em nossa vida para servir a Ele com fidelidade ou colocar a Ele acima de todas as coisas na nossa vida.
O segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual, uma crise. Tudo começa como uma crise. E o texto vai citar aqui quando Salomão construiu o templo de adoração a Deus. Logo na sua inauguração, a oração de Salomão foi muito longa, agradecendo a Deus pelos livramentos no deserto, agradecendo a Deus pelas provisões no deserto. O templo, a terra, a nação, a produção de uma terra boa, eles estavam agradecendo e adorando a Deus. Agora, as palavras de Deus para Salomão foi da seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ele começa dizendo essas palavras, haveria uma crise, tinha um medo, tinha uma revolta e tinha algumas coisas que precisavam ser tiradas mediante a palavra do Senhor Deus ou a busca dele. Observe que Abraão foi a Gerar por causa da fome. Qual que era a crise? Crise econômica. Da mesma forma, o seu filho Isaque queria descer para o Egito e Deus disse: não desça, porque ele estava vivendo em uma crise econômica. Não havia chuva, não havia plantações, a terra estava seca, ele havia cavado alguns poços, as pessoas haviam entulhado esses poços, então havia uma crise estagnada na vida de Isaque e dos seus familiares. Mas o Senhor Deus diz para ele permanecer fiel, obediente às suas palavras, mediante os seus mandamentos, que Deus na crise haveria de abençoar a sua semente, as suas plantações, e ele se enriqueceria em terras alheias. Foi o que aconteceu com Isaque, mediante aquela crise, a sua busca para com Deus, a sua obediência para com o Todo-Poderoso, as suas experiências com as palavras do Senhor Deus, ele foi abençoado. Houve um avivamento. Ele se sobressai nas crises, abençoado porque obedeceu a Deus, a sua palavra e as condições que Deus havia estipulado para a sua vida. Então a primeira questão que o segundo tópico coloca no ponto 2 é humilhação diante de Deus. Quando estamos em decadência moral, decadência política, decadência espiritual, social, econômica, financeira, quando nos humilhamos diante de Deus, humilhar-se é voltar-se para Deus. Humilhar-se diante de Deus é reconhecer que somos dependentes dele em tudo. Nós somos dependentes de Deus da vida, somos dependentes de Deus da chuva, da provisão, da proteção, de tudo nós somos dependentes de Deus. Quando se humilhamos diante de Deus, é reconhecer as nossas falhas, é reconhecer os nossos pecados, é reconhecer os nossos limites. Humilhar-se diante de Deus é buscar o favor de Deus, buscar a intervenção divina. Humilhar-se diante de Deus é fazer o que Ele quer, é fazer o que Ele manda, o que Ele ordena, que já está estabelecido em suas palavras. Ser obedientes, ser agradecidos, sempre estar buscando o favor de Deus, a proteção e agradecendo Ele em tudo e acima de tudo, louvando a Ele pela salvação, louvando a Ele pela vida, adorando a Ele como supremo ser, como criador de todas as coisas. Aí nós estamos humilhando diante de Deus. O salmista dizia: a um coração contrito e abatido, não desprezará o Senhor. Quando chegamos a Ele com um quebrantamento, reconhecendo que Ele é superior, que Ele é quem provém, aí nós estamos na direção certa. O terceiro ponto do segundo tópico é orar e buscar a face do Senhor, porque a oração é o diálogo. A oração é onde contamos para Deus os nossos problemas e ouvimos de Deus as soluções, ou às vezes as respostas. E às vezes essas respostas de Deus para a nossa vida, ela é sim ou não, ou às vezes Deus fica em silêncio. Oração. O cristão precisa constantemente estar em oração. O texto da Bíblia diz: orai sem cessar. O Senhor Jesus convocou os seus discípulos para, no momento de angústia, orar com ele no Getsemane. A minha alma está profundamente triste, disse ele. Orai e velai comigo um pouco. Então, era uma convocação para a oração.
orar a Deus, falar com Ele, contar a situação que estamos vivendo, os momentos de crise, os momentos de dificuldade, contar para Deus a adversidade da vida, as tribulações que passamos, os desentendimentos, as questões as pressões que o mundo às vezes vem assolando sobre a família, sobre a vida espiritual, sobre a igreja. Contar para Deus e buscar o favor, a proteção e o avivamento da parte dele. Então, a oração faz parte do avivamento espiritual. Nós precisamos orar cada dia mais para buscar a presença do Senhor. O quarto ponto do segundo tópico é conversão sincera dos pecados. Nós pecamos. O apóstolo João disse: se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós, enganamo-nos a nós mesmos. Então nós precisamos se converter dos pecados. O que é a conversão? Você vai em direção a algo e faz uma conversão. Volta. Então isso é uma conversão. Você está andando num caminho que era o alvo errado. Então você retoma o caminho para o lugar certo, para o alvo certo. Agora, qual que é as questões certas, o alvo certo que Deus tem estabelecido para o seu povo, para a sua igreja, para que através de acertar o alvo venha o avivamento? Primeiro, os mandamentos das palavras do Senhor, a obediência a Ele, uma vida de santidade, a humilhação diante de Deus, a oração perseverante. Converter-se dos seus pecados é exatamente isso, e arrepender-se dos atos cometidos que são contrários aos nossos irmãos, que são contrários e afetam a palavra de Deus e também afetam a nossa comunhão com Deus. Quando nós fazemos atos e pecamos com esses atos que são contrários a tudo isto, é um pecado, erramos o alvo. E qual que é a forma de converter-se destes pecados? É nunca mais praticar estes pecados. Devemos deixar de praticar os pecados, porque senão não há arrependimento. É como o texto diz, conversão sincera dos pecados. Se eu tinha uma continuidade de pecado, ou pecava continuamente, eu vou deixando e até eliminar aqueles tipos de pecado. Posso pecar em outras áreas, mas também vou me policiando, vou me distanciando cada vez mais do mundo, que é o processo de santificação, o distanciamento dos pecados que o mundo oferece. Então, converter-se dos seus maus caminhos é ir numa direção pecaminosa, você volta e não vai mais por lá. Vai para o caminho que Deus estipulou para a sua igreja, para o seu povo, para chegar à comunhão, à adoração, ao encontro real de Deus. E o quinto ponto do segundo tópico é um caminho preparado. Então, a crise pode ser uma pré-condição para o avivamento, como diz a lição. Mas nós nos humilhamos em oração e decidimos firmemente confessar o nosso pecado, convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro caminho espiritual. Então o texto diz, se fizermos isso, se humilhar, confessar os nossos pecados, orar, buscar o Senhor, convertermos dos nossos maus caminhos, então o texto diz, ouvirei do céu as suas orações. O Senhor Deus é um Deus que ouve, é um Deus que está atento às nossas orações, Ele ouve as nossas orações. O texto diz, derramarei sobre vós bênçãos tal. Quando nós nos arrependemos, temos as bênçãos concedidas por Deus para a nossa vida. E ele diz que vai prosperar, vai abençoar, tem uma série de coisas. Pode olhar no texto que ele exige algumas coisas, mas a partir do momento que praticamos aquilo que ele exigiu, ele delega muito mais coisas para a nossa vida, além daquilo que fizemos para ele. Então é importante o avivamento na vida do cristão, é abrangente e não é somente o momento da êxtase espiritual, mas o avivamento ele começa em toda uma vida, em toda uma busca, é um processo, é algo que envolve famílias, a igreja, a totalidade da vida, devotado para Deus e para a sua
palavra. Terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Qual que é a necessidade de um avivamento espiritual hoje? Primeiro, a lição começa falando da situação de Judá, que vivia em esfriamento espiritual. Eram várias as advertências que Deus havia dito através de Jeremias. A necessidade de um avivamento espiritual, a situação espiritual de Judá. Judá vivia grandemente separado das consequências das promessas de Deus. Havia desobedecido a Deus. Judá não obedecia os profetas. Jeremias avisou sobre os mandamentos divinos, que era para que Judá se arrependesse dos seus pecados e voltasse para as promessas prometidas por Deus a Moisés. Era estar em obediência, obedecendo os mandamentos, aí viria a saúde, terra boa, prosperidade. Mas enquanto Judá estivesse distante disso, então viria crise moral, crise financeira, crise espiritual. Foi o que aconteceu com Judá. Eles foram levados para o cativeiro babilônico em 605 a.C. Depois a situação de Israel, o reino do norte, 722 também foram levados pelos assírios. Por qual motivo? Por causa da frieza espiritual, da desobediência espiritual, de estarem longe da palavra do Senhor nosso Deus, e por isso houve estas cobranças para que eles de fato se arrependessem e viessem a voltar-se para a palavra do Senhor. O templo que Salomão projetou foi destruído e as pessoas morreram por causa dos seus algozes que deram contra Jerusalém. O templo de Salomão, que outrora era para adoração, para o culto a Deus, foi destruído, foi assolado, foi totalmente dizimado. Então, por isso que haveria um chamado para reconstruir o templo. Então, nós observamos homens que Deus fez com que reconstruísse o templo, como Esdras, como Neemias. Então, todos eles, Zorobabel, depois de vários anos no cativeiro, tiveram como prova para voltar-se para Deus, para então começar a ter o avivamento espiritual. Logo após todos esses pecados de Judá, o distanciamento de Deus, a desobediência das suas leis, veio a destruição do templo, o templo de Salomão, o templo que Salomão havia construído para adoração, para louvor, para gratidão a Deus por todas as bênçãos concedidas ao povo de Israel, inclusive a terra que Deus prometera. O templo era para adoração a este Deus, para louvor dele, mas por causa da desobediência do povo, o templo foi destruído. E depois de 70 anos de cativeiro, os profetas já haviam dito para este povo, mas eles não creram que, mediante os seus pecados, viria uma crise espiritual, crise econômica, crise financeira. Então eles foram destruídos e levados para cativeiro uma boa parcela. E a terra ficou assolada, sem o templo, sem adoração, sem os sacrifícios. E agora Deus faz um chamado para a reconstrução do templo. E o profeta Ageu, ele profetizou sobre a situação do povo e que eles retornariam para as suas terras e então conseguiriam construir um novo templo para poder adorar ao Senhor. O profeta Jeremias profetizou para que o povo se arrependesse, mas o povo também não deu ouvido ao chamado do Senhor. Então Deus levanta homens para realizar a sua obra, para que voltem para casa. Homens como Zorobabel, que era governador, Josué, o sumo sacerdote, para que eles voltassem para suas terras com o povo, trazendo do cativeiro. Usa homens como Neemias, como Esdras, como Zorobabel, para voltar a ter a nação novamente edificada, a nação que estava abandonada, todos estavam no cativeiro. Então houve a reconstrução dos muros de Jerusalém. A partir do momento que Neemias começa a dizer quais seriam os objetivos de Deus para a nação e quais eram o papel, o propósito do povo
e a sua nação para com Deus, obediência à sua palavra, voltasse o coração para o seu Deus, buscar a Deus, arrepender dos seus maus caminhos. Então houve um avivamento através de Neemias, todo mundo trabalhando para a edificação da cidade que Deus havia dado para o povo de Israel. Através de Esdras, nós vemos Esdras lendo a palavra e o povo então tendo um grande interesse pela palavra do Senhor. Qual que era a perspectiva do povo em ouvir a palavra de Deus? Porque conhecendo os mandamentos de Deus, o povo faria compromisso em estar fiel a um Deus que havia doado para eles a vida, a terra, a chuva e tudo que a terra produziria. E nós vemos também através de Zorobabel, através de Ageu, dizendo que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, que era a reconstrução do segundo templo, o templo de Salomão, não com a grandiosidade que Salomão construiu com ouro, com muita suntuosidade, um templo magnífico e riquíssimo, mas agora um templo inferior em questão de riquezas. Mas todavia, se o povo voltasse o coração para Deus, um coração sincero, um coração fiel, Deus então traria o avivamento, a sua glória estaria entre eles. Por isso que o texto diz, a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por mais que as estruturas econômicas, financeiras fossem poucas e distantes de Salomão, mas o povo com o coração voltado para Deus era suficiente para receber o avivamento espiritual. Quando voltamos para Deus com o coração sincero, um coração honesto, Deus então vai derramar sobre nós o avivamento espiritual. A lição fala no segundo ponto do terceiro tópico que Deus usa Ciro para libertar o povo. E de fato Deus usou Ciro, quando Ciro assume o reinado da Pérsia e da Média, ele fez com que o povo voltasse para a sua terra, condicionou isso, entendendo, Deus usando, moldando, porque Deus usa as pessoas, não que Ciro fosse um servo de Deus temente, fosse fiel, mas que ele foi usado por Deus para promover a volta do povo para a sua nação. E Deus faz promessa a Ciro de abençoá-lo no seu reinado, de protegê-lo, de fazer grandes coisas na sua vida por causa da sua lealdade aos propósitos de Deus. Então foi usado por Deus. Por mais que ele fosse um persa, mas Deus usa quem ele quer. Usou até uma jumenta para poder falar com Balaão. Então ele fez uso da vida de Ciro para libertar o povo, tirá-lo do cativeiro. E houve a conclusão do templo. Logo que o templo foi construído, foi reconstruído, o templo se encontrava em ruína, mas com a bênção de Deus, o segundo templo, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Então houve assim um grande avivamento e como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. O povo então voltou para o templo, reconheceu dos seus pecados, se arrependeu dos seus pecados, soube que estavam no cativeiro porque se distanciaram de Deus e dos seus propósitos. Houve um quebrantamento, houve uma busca, houve uma oração e houve um avivamento. Foi Deus condicionando a situação do povo a voltar-se para si. É o coração voltado para Deus, arrependido, contrito. Deus abençoa e Deus perdoa. Terceiro ponto do terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós precisamos de um avivamento espiritual. A igreja brasileira já não ora mais como orava nos princípios, nos primórdios com seus fundadores. A igreja brasileira já não se volta para a edificação, a santidade, a temeridade a Deus, a busca sincera de Deus. A igreja brasileira tem se enriquecido, tem se envolvido com tantas coisas neste mundo que o avivamento espiritual ele está sendo uma necessidade nos dias atuais. Onde está o batismo com o Espírito Santo, que eram milhões de pessoas sendo batizadas durante anos nas Assembleias de Deus, sejam nas escolas dominicais, cultos de ensino, cultos evangelísticos, cultos de avivamento, cultos de doutrinas, escolas bíblicas, reuniões de obreiros, onde as pessoas sentiam quebrantamento espiritual. Mas nós estamos vivendo em períodos que precisamos voltar-se para Deus. Estamos vivendo em períodos que as pessoas já não se
importam mais com sua vida de santidade, com sua vida de devoção à palavra, de leitura constantemente, mas as pessoas já estão brigando por cargos, por posições, pelo poder. E o poder, muitas vezes, o poder de governança, o poder financeiro, o poder de uma liderança, muitas vezes infringe na comunhão do homem para com seu Deus. Então, por isso que o avivamento cada vez mais é uma necessidade. O quebrantamento cada vez mais é uma necessidade, porque já não oramos mais como orávamos, já não se quebrantamos mais como nos quebrantávamos nos princípios do início das igrejas da Assembleia de Deus. As pessoas tinham um coração sincero, voltado por busca de almas. O interesse maior era evangelizar, falar de Jesus. O quádruplo do evangelho dos primórdios, dos nossos pioneiros, é Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja. Hoje as pessoas estão brigando pelo poder, pela liderança, querendo cada vez mais economicamente, cada vez mais posições de poder, de governança, e muitas vezes já não estamos mais pregando como deveríamos pregar, orando como deveríamos orar, jejuando e tendo comunhão com Deus como deveríamos ter. E principalmente a leitura diária da Bíblia Sagrada. Muitas pessoas têm um dia tão corrido que a Bíblia, o estudo dela é secundário, não é mais a necessidade primária, mas condicionamos para algo secundário. Precisamos de um avivamento. Por isso que talvez haja uma crise, talvez uma crise econômica, talvez uma crise espiritual, ou já estamos em uma crise espiritual, talvez haja algo que quando nós chegarmos a ele, numa decadência, não sei se moral, familiar, educacional, mas quando chegarmos a este momento, nós vamos ter que retornar ao avivamento, à busca de Deus, porque precisamos nos arrepender da situação em que estamos. Precisamos buscar a Deus, precisamos orar, precisamos jejuar, se consagrar, estar mais diante de Deus, mais em união com os nossos irmãos, para que o avivamento aconteça de fato. A lição conclui dizendo que quando o povo ele se encontra em uma crise, seja qualquer crise que nós estamos vivendo, aí sim há necessidade de uma busca para com Deus. E quando temos essa necessidade de uma busca através da oração, da humilhação, da petição, aí vem o avivamento para a nossa vida. Que Deus em Cristo possa abençoar você, professor, professora, aluno e aluna que está assistindo esse vídeo aula e que a sua primeira lição de 2023 seja com comprometimento espiritual, de fazer um ano de 2023 melhor do que 2022, com a busca do avivamento espiritual para a nossa vida.